Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabrício Borges e eu estou aqui para apresentar a web aula número 3. As Oficinas Celo Brasil é um projeto sem fins lucrativos e são atividades pensadas para a sala de aula, para a escola pública. Então isso vai determinar muito o caminho dessa web aula. Aqui tem algumas referências para quem quer estudar mais. O próprio site telabr.com.br ele tem uma série de exercícios, uma série de textos sobre direito autoral. A Wikipedia também é um material disponível gratuitamente a respeito do tema. A Biblioteca Nacional, o site da Biblioteca Nacional, lá tem um escritório de direitos autorais, e esse aqui é o endereço. Temos também, a gente vai falar um pouco aqui sobre o Creative Commons, que também é muito fácil de você ter acesso a esse material, entender melhor esse material na internet. A gente tem os textos do Sérgio Branco, que é um especialista na área. Eu não sou um especialista na área de direito autoral, esse cara é. Então, para quem quiser entender um pouco mais, de modo mais certeiro aqui o direito autoral, por favor, pesquise esse nome no Google. Vocês vão encontrar uma série de textos aqui, inclusive uma tese inteira, que é essa tese aqui, o domínio público no direito autoral. É uma tese em domínio público, ou seja, ela está disponível para todo mundo acessar gratuitamente, livremente, ok? Tem outros sites aqui que vocês podem encontrar esse conteúdo também. É sempre muito difícil produzir coletivamente. Respeitar a ideia do outro exige muita paciência, exige um trabalho em grupo que nem sempre a gente está pronto para isso. Então, esse também é um grande objetivo desse projeto das oficinas, porque quando a gente põe um monte de jovens juntos para desenvolver um curta-metragem, a gente está colocando esses jovens numa situação de produtores de conhecimento, e isso faz com que eles tenham que tomar decisão, tenham que tomar um caminho e tenham que trabalhar democraticamente dentro de um grupo. E aí vão nascer lideranças, e aí vão nascer dificuldades de lidar com a opinião do outro. Então, tentar entender a ideia do outro é uma arte. Quando a gente está falando de arte, normalmente a gente imagina uma coisa muito individual, muito subjetiva. E é de fato algo muito subjetivo. Mas existem modos de se fazer arte. E este modo coletivo de fazer arte é também um grande barato. É muito legal quando você tem um grupo discutindo e quando não há o ego, assim, precisa ser do meu jeito, o jeito do outro é ruim. A gente tem que começar a trabalhar coletivamente. Quando a gente consegue entender esse desafio de trabalhar coletivamente, as coisas começam a dar certo num projeto audiovisual coletivo. Esse é um dos grandes baratos de se fazer curta-metragem com um grupo, ok? Não entendam isso como uma dificuldade, entendam isso como um prazer, algo que a gente vai aprender muito. A gente vai aprender muito sobre nós mesmos, inclusive, quando a gente vai aceitar a ideia do outro. A próxima web aula eu vou falar mais sobre o projeto coletivo, como dividir o grupo, como estabelecer quais são as funções importantes no cinema e fundamentais para que a gente consiga trabalhar. Então, na próxima web aula eu vou entrar a fundo nessa questão de grupo. Mas aqui é importante entender que somos um grupo, porque a gente vai estar falando de direito autoral e quando isso, vocês vão ver daqui um pouco mais para frente, a gente vai assumir que esse filme seja feito de forma coletiva, inclusive na sua autoria. Então, se a gente tem um grupo de autores diretores, um grupo de autores roteiristas, é importante que a gente entenda o projeto audiovisual dentro da escola como um projeto de grupo, ok? Vamos lá, próxima questão aqui. Aqui são duas propriedades quase que opostas, De um lado, a gente tem o direito autoral e de outro, a gente tem o domínio público. O direito autoral, ele estipula garantias para o autor de determinada obra. E o domínio público oferece aos interessados, de modo geral, a livre utilização de determinada obra. Mas isso tem suas regras, tem seus prazos. E nosso tipo de projeto, sem fins lucrativos, é bom a gente entender um pouquinho do contexto do direito autoral e do domínio público, inclusive aqui da lei que rege isso, que é a LDA, a Lei dos Direitos Autorais, ou Lei do Direito Autoral, Lei número 9.610, feita em 19 de fevereiro de 1998. Então essa lei aqui do direito autoral, ela faz referência a um rol de direitos autorais.
né, na verdade. Então são várias leis que conjuntamente elas são chamadas de direito autoral, mas são vários detalhes que a gente vai ver aqui daqui para frente, como direito patrimonial, direito moral, enfim. Então vamos aqui um por um. Domínio público. O que significa uma obra em domínio público? Significa que ela não possui direitos patrimoniais. Ninguém pode requerer direito ao lucro por sua utilização. Mas o direito moral, ou seja, colocar o nome do autor nos créditos da obra, isso a gente deve fazer sempre, ok? O contrário disso seria usar o nome de alguém indevidamente, tá? Obras em domínio público. O que é importante, aqui tem um resumo, aqui tem um símbolo, né, do domínio público, e o que é importante lembrar aqui de uma obra em domínio público. As obras musicais ou literárias, elas entram em domínio público 70 anos após a morte do autor, então isso é bastante tempo, né? Já uma obra audiovisual e fotográfica, ela entra em domínio público 70 anos após a data de publicação. Vamos ver aqui um estudo de caso. Por exemplo, na literatura, toda a obra de Machado de Assis já está em domínio público, né? O cara morreu em 1908, já está em domínio público. Fernando Pessoa, que também já faz mais de 70 anos que ele morreu. E no cinema? No cinema a gente tem muitas obras em domínio público já. Por exemplo, O Gabinete do Dr. Caligari, esse carinha aqui, ó, é uma obra já em domínio público. Vamos ver um pedacinho dela aqui. Então, se a gente está falando de 2014, né, o ano que a gente está, menos 70 anos, e considerando que o ano de exibição não conta, isso dá 1943. Então, na teoria, toda a obra audiovisual ou fotográfica feita antes de 1943 já estão em domínio público. Eu digo na teoria porque muitas vezes a gente encontra alguns subterfúgios assim, das produtoras, das exibidoras, que fazem com que esse material tenha uma dificuldade de entrar em domínio público. Olha o gabinete aqui. Vou correr um pouquinho. Bom, então essa obra aqui foi dirigida pelo Robert Wiene, em 1920. Ali no comecinho dos créditos apareceu 1952. Então aqui está um daqueles subterfúgios que as pessoas utilizavam aí para tentar estender o domínio público. 52 é uma data provavelmente que renovou os direitos autorais, ou foi uma tentativa de renovar os direitos autorais, quando inseriram a trilha sonora, né, quando inseriram aquela música ali. Mas de qualquer forma esse filme foi parar em domínio público, mesmo com a trilha de 52, eu não sei porquê exatamente, mas eu encontrei esse material aqui no Internet Archive, que é esse site aqui. Tem muitas imagens, músicas, enfim, tem uma série de fotografias também, tem uma série de artes aqui, de modo geral, disponíveis e que estão em domínio público. Exemplo na música. Deixa eu colocar aqui um exemplo na música. Aqui tem mais exemplos de domínio público na música. Carlos Gomes, obra completa de Bach também está em domínio público. E aqui tem um exemplo interessante sobre Bach. A gente tem a música dele já disponibilizada, já está em direito autoral, porque ele morreu em 1750, né? Então, toda a sua obra está em domínio público. Porém, na música, a gente precisa pensar que a gente tem que levar em conta o autor da música, o intérprete da música e também o fonograma musical, que é a cópia dessa obra em alguma forma, né? Como por exemplo o disco. Essa música aqui, por exemplo, tocada pela banda do Exército Americano, ela foi tocada em 2008, ela está em domínio público,
porque os intérpretes, ou seja, os músicos que tocaram, e a pessoa que gravou e que era produtora, que responsável por essa gravação, disponibilizou gratuitamente esse material neste site também. Então, a gente tem essa obra aqui gratuita, a música é gratuita, a interpretação é gratuita e então a gente tem realmente um direito autoral livre aqui. Essa música está em domínio público, ok? Vamos escutar um trechinho aqui. Bom, aqui eu não consegui parar antes a música, porque eu era músico quando jovem, então eu não consigo ouvir uma banda tocando assim, que eu tenho que escutar até o fim, desculpem para quem não gostou. Mas seguindo aqui, então a gente tem que pensar no autor, ponto 1, a gente tem que pensar no intérprete, ou seja, quem executou a música, ele também tem que ceder os direitos sobre trilha sonora, e o fonograma, que é o registro fisicamente falando ou virtualmente falando, já que hoje a gente não tem só discos prontos, né, impressos, a gente tem também músicas disponíveis na internet, em arquivos de música, né? Então, o direito autoral na trilha sonora ele é bastante complexo, envolve essas 3 áreas e muitas vezes a gente ouve falar de pessoas que conhecem um autor da música. Eu conheço o autor da música Tropicália, por exemplo. Então eu vou lá e peço para ele assinar a autorização e está tudo resolvido. Não, não está tudo resolvido. A gente precisa do direito do intérprete e normalmente não é o músico autor quem cantou a música, ou enfim, quem tocou o violão na música. A gente precisa saber de quem é esse direito autoral. E também tem o direito de fonograma. Normalmente o direito de fonograma e o direito sobre toda a vasta gama de intérpretes que tocaram a música, normalmente isso fica com um produtor musical, né? Um produtor musical ele acaba retendo esses direitos todos e então uma assinatura do produtor musical normalmente resolve para a gente a questão de liberação de uma música ou não para uma trilha sonora de um filme. Mas nem sempre é fácil ter acesso a um produtor musical. Então a gente falou sobre Bach, a gente falou sobre a música em direito autoral, e aqui tem um exemplo bacana que é a música, um estudo aqui de caso interessante, que é a música Parabéns para Você. Ela tem mais de 100 anos, mas ela só foi registrada em 1933, nos Estados Unidos. E até hoje ela gera aí por volta de 2 milhões de dólares por ano em direito autoral. E por curiosidade, se você quer usar Parabéns para Você em um filme seu, ela custa em torno de 1.500 dólares, né, para ser liberada. Então é bom você pensar mesmo se você vai ter grana para pagar. É claro que tem gente que vai usar a música Parabéns para Você no seu filme e não vai pagar nada por isso. Normalmente são filmes pequenos e que ficam ali restritos ao YouTube, ou uma centena de pessoas, enfim. Mas se o filme der certo, se o filme for divulgado, se o filme participar de festival, se o filme ganhar dinheiro, você pode ter certeza que alguém vai ficar sabendo e vão correr atrás do direito sobre essa música aí, tá? E aí pode até impedir seu filme de ir para frente. Próximo. Então, domínio público a gente falou um pouquinho. O domínio público, ele libera a música enquanto outros direitos, mas ele não libera, eticamente falando, você precisa manter uma coisa aqui do direito moral, que é garantir o nome ou pseudônimo do autor
anunciado na obra audiovisual, ou seja, enfim, se você está usando um grande autor como Fernando Pessoa, Machado de Assis, para te ajudar, para te inspirar a desenvolver um roteiro, por favor, cite ele no final do projeto, mesmo que o filme, mesmo que a letra, mesmo que a poesia já esteja em domínio público, é legal a gente respeitar essa questão de direito aqui. Aqui tem uma explicaçãozinha sobre o direito moral, que é o seu direito de ter seu nome associado e vinculado à sua obra. Parece básico, né? Parece elementar isso, mas isso precisa estar no papel para garantir legalmente que não haja plágio e para garantir a originalidade da obra. Ok? Vamos lá para o próximo. O direito autoral, a gente já até havia discutido primeiro ali, dá para ter um resumo aqui nessa cartela. Aqui está o símbolozinho do direito autoral. Dentre os direitos autorais está o direito moral, certo? Igual o direito sobre o domínio público, a gente precisa respeitar o autor. E também, além disso, a gente tem... Oh, meu Deus, aqui eu voltei... E a gente tem o direito patrimonial. Esse aqui que costuma dar problema. O direito patrimonial. O direito patrimonial, a gente já falou nele também. E aqui é apenas um resuminho, né? A palavra-chave aqui é retribuição econômica ao esforço da criação. Retribuição econômica ao esforço da criação. A partir desse seu esforço inicial, se você registrou devidamente dentro da lei brasileira, da lei dos direitos autorais brasileira, você vai garantir aqui os proveitos econômicos do autor, né? Se essa música for para frente, se essa música der dinheiro. Tem gente que se mantém rico só na base do direito patrimonial, né? Vamos para o próximo. Questão de crédito rotativo. O crédito rotativo é aquele crédito que sobe ao final de um filme, aquela informação, aqueles letreiros, né, que sobem no final de um filme. A gente precisa dar o nome de todo mundo da equipe que participou do filme, a gente precisa colocar os agradecimentos, os logotipos de patrocinadores ou de coprodutores, os apoios, enfim, uma série de nomes que vão entrar ali no final de qualquer obra audiovisual. Isso é importante a gente cumprir, né, um papel aqui que a gente tem de dar nome às pessoas que realmente trabalharam para que aquele filme desse certo. Bom, vamos focar aqui na produção dos nossos curtas. Para um curta feito na escola, ou um grande filme produzido por uma produtora de cinema, embora tenhamos diferenças na escala, a gente tem em comum muita coisa. É preciso desenvolver a ideia, é preciso desenvolver o roteiro, é preciso pensar na produção, na direção, na fotografia, no design, na trilha sonora, na produção executiva, enfim. Todos esses dados aqui que a gente está passando, eles precisam ser pensados de antemão. E no projeto audiovisual, todos precisam autorizar a sua participação dentro dessa obra coletiva, ok? Dentro da lei brasileira, aquela lei número 9.610, a LDA, ela prevê como principais aqui autores da obra audiovisual, o autor-diretor, o autor roteirista e o compositor de trilha sonora. Mas todo mundo entra aqui nessa questão de obra coletiva. E até por isso que muitas vezes, num projeto audiovisual que vai para o cinema ou para a TV, tem uma pessoa jurídica que vai assinar esse filme, né? Porque fica mais fácil da gente gerenciar todo esse projeto coletivo. Vamos para o próximo aqui. Então a gente vai parar por aqui essa webaula, mas ela é parte de um conjunto de 3 webaulas. Tá? A primeira foi uma parte mais teórica que vocês acompanharam, o que é o direito autoral, o que é o direito patrimonial, o que é o domínio público, como funciona isso para a música, como funciona isso para a literatura e para o audiovisual também. Então agora, o segundo passo é a gente simular um filme, simular uma produção de um curta-metragem, para a gente entender como se aplica essas leis no nosso projeto. Tá? Então eu vou separar isso em 2 vídeos, na verdade serão 3 vídeos. O primeiro vídeo é esse que você está vendo, o segundo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre essa suposta gravação em 4 cenas, como que a gente pensa o direito autoral, e no terceiro eu vou falar um pouco sobre soluções
na área de trilha sonora. A trilha sonora é o que mais dá problema em questão de direito autoral quando a gente está produzindo curta-metragem. Eu vou dedicar um videozinho só para ela. Todos esses 3 vídeos vão estar dentro da web aula a respeito do direito autoral, tá? Então, eu fico por aqui, mas, por favor, vejam os outros vídeos, que esse foi o mais teórico. Agora vamos para a prática.